A decisão do governo norte-americano que anunciou uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Lula estava lá, não quis falar com a imprensa, mas foi questionado sobre esse apoio de Trump a Bolsonaro e a primeira-dama acabou soltando lá uma frase que gerou um mal-estar. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência em Brasília depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 50% ao Brasil. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Donald Trump declara que Estados Unidos, a partir desse momento, é inimigo do Brasil, mais especificamente inimigo de Lula, e taxa sobre o Brasil 50% em cima das exportações de produtos aos Estados Unidos. Lula diz que esse é um país soberano e que vai agir com reciprocidade, taxando também em 50% tudo que vier dos Estados Unidos. Iniciamos uma batalha, obviamente uma batalha em qual Donald Trump, presidente da nação mais potente que temos no mundo atualmente, está com interesses nas eleições de 2026 para tentar colocar de certa forma Bolsonaro, que é seu aliado. Mas quem sofre com isso? Empresas brasileiras principalmente, pois os Estados Unidos estão em outro patamar, as empresas de lá estão em outro patamar do que no Brasil, mas nós brasileiros nesse momento não poderíamos passar por uma situação como essa, mas infelizmente tal situação já se iniciou. Eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. Você sabe como se blindar diante de tudo isso? Você sabe como se preparar diante de algo que possa estar por vir a partir de agora? Nesse momento, uma das melhores formas de conseguir se sobressair diante de uma situação como essas é simplesmente tendo uma fonte de renda em outras moedas, como em dólar, por exemplo. Se você não sabe como fazer isso, conte comigo nesse exato momento. Você tem 1 ou 2 horas livres por dia? Você tem uma conexão com a internet? Um celular apenas para conseguir fazer isso? Então clica nesse link que está na descrição, pois eu vou lhe ensinar como você vai fazer hoje para utilizar os meus vídeos caso você não queira aparecer e começar a ganhar em dólar, se aproveitando desse grande avanço que a tecnologia deu nesse exato momento e aprendendo como utilizar de graça ferramentas como o Google VO3, o ChatGPT e o principal, o TikTok Shop, que acaba de chegar no Brasil e deixou muitos milionários nos Estados Unidos. Essa garota aqui, Abner Cohn, ela nos últimos, ou pelo menos nos 30 dias do mês de março, ela fez $1.380.000. E a partir desse momento eu vou abrir 30 oportunidades, 30 vagas para que 30 pessoas possam acessar o meu treinamento com 80% de desconto e mais um valor extra. Basta você digitar a palavra liberdade no campo, tem um cupom de desconto que você irá receber o que temos de mais importante nesse momento, que é conhecimento por menos de R$20 por mês. Você quer uma oportunidade como essa? A última vez que eu fiz isso foi em fevereiro e provavelmente só farei em 2026. Clica nesse link aí, participa junto comigo e começa a aprender a ganhar em dólar agora, assim como essas contas que você está vendo são de alunos do treinamento que já estão ganhando hoje, inclusive, com esse vídeo aqui. Donald Trump, a carta que Donald Trump enviou para Lula no dia 9 de julho de 2025, no feriado, é essa aí. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito. Trump inicia então falando a respeito do próprio Bolsonaro. Nessa carta você vai ver que ele divide em partes aquilo que ele quer e resume, de certa forma, os seus interesses em cima do povo brasileiro. Ele fala sobre Bolsonaro, ele fala sobre as tarifas e um suposto reajuste que seria necessário por estarem anos sem fazer essa tal regularização, e ele fala a respeito das Big Techs, das empresas americanas que hoje controlam, por exemplo, as redes sociais aqui no Brasil. Esse é o principal interesse de Trump e ele começa a apertar o Brasil nesse exato momento. E nós sabemos que isso vai até 2026 e quem sabe até mais, dependendo do resultado das eleições. Então ele diz assim: conheci e respeitei muito Bolsonaro, assim como a maioria dos líderes de outros países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar correndo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ele segue então falando a respeito das tarifas e, lá no final da carta, ele diz assim: se por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que
que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos, o qual o próprio Lula aqui diz que tais déficits é uma grande mentira. E o presidente diz o seguinte, abre aspas, é falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam o superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos, fecha aspas. E Trump continua, esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Lula não fez até o momento, pelo menos enquanto eu estou gravando, uma carta assim, formal, como Trump fez ao Brasil. Ele simplesmente publicou nas suas redes sociais que o Brasil é um país soberano, que não existe déficit nenhum, que Trump está mentindo, é fake news, e que ele vai ser recíproco, vai impor 50% também de taxa em cima dos Estados Unidos. Claramente aqui, Trump já está dizendo que qualquer valor que ele venha colocar, vai colocar em cima de novo, vai ser uma batalha assim como nós vimos com a China há pouco tempo atrás, mas será que o Brasil ele tem capacidade de enfrentar a maior potência econômica mundial que temos no mundo hoje? Será que vale a pena isso? Olhando para o povo brasileiro e para as empresas no Brasil que já tem uma carga pesada, tributária, de impostos nas suas costas? Eu não estou vendo algo bom nisso aqui. A carta de Trump segue dizendo assim, além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, estamos falando das Big Techs, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. O que é essa seção 301? Nada mais do que isso aqui. Seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos de 1974. O texto possibilita investigações caso os direitos dos Estados Unidos sob qualquer acordo forem negados e se uma prática de um governo estrangeiro violar ou prejudicar de forma irregular o comércio dos norte-americanos. O que dá o amparo para que Trump inicie uma investigação profunda. Ele está apertando de todas as formas. E algo muito curioso é que quando Lula foi questionado pelos jornalistas, imediatamente quando a notícia sobre a tarifa de 50% saiu, Janja, a mãe dos pobres, chamou os próprios jornalistas de vira-latas com raiva disso que estava acontecendo de uma forma descontrolada. Lula estava lá, não quis falar com a imprensa, mas foi questionado sobre esse apoio de Trump a Bolsonaro e a primeira-dama acabou soltando lá uma frase que gerou um mal-estar entre os jornalistas que estavam lá nesse evento, porque ficou parecendo que a mensagem era para esses jornalistas. Trump disse que não tinha atrito contra o Brasil. Nós, observando a capa da revista The Economist, vemos que para esse segundo semestre, o qual estamos iniciando agora, nós temos ali a América do Norte, a América Central e a América do Sul, com gráficos de queda. O negócio parece não estar muito bom para o lado do Brasil e o meu conselho mais uma vez para você nesse momento é: prepare-se. A melhor forma hoje, nesse exato momento, é ter uma fonte de renda em outras moedas, em dólares ou em euros, como eu já lhe disse. Isso é muito fácil, principalmente com a chegada da inteligência artificial e o avanço de toda essa tecnologia com a internet. Dá para fazer isso agora mesmo, você começando do zero, sem aparecer, sem precisar ficar gravando conteúdo para a internet todos os dias. Eu lhe ensino como fazer isso. Conte comigo, pois muitos estão tendo grandes resultados e basta você ir lá em cada uma dessas contas e perguntar para essas pessoas. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Vale a pena o Brasil entrar nessa briga de cabeça? Agora nós estamos vendo a bomba começando a estourar. O bicho vai pegar a partir de agora. E eu volto em breve com mais vídeos em cima dessa situação que o Brasil, a partir desse momento, está passando. Valeu, eu te aguardo no próximo vídeo.